Queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos o Evangelho e ele nos traz a continuação perfeita do Evangelho do último sábado, uma espécie de sequência. E aqui Jesus diz aos apóstolos: eis que vem a hora e já chegou, em que vos dispersareis cada um para seu lado e me deixareis só. Ele se refere ao contexto imediato da sua prisão, quando ele será deixado sozinho, quando todos fugirem, quando cada um quiser salvar a sua própria pele. É o que acontece nas horas de dificuldade. Os covardes são sempre os primeiros a pular do barco. Por isso, os marinheiros tinham um dito antigo que quando o barco está afundando, os ratos são os primeiros a pular fora. Para falar dos covardes, das pessoas sem caráter, daqueles que não são experimentados na virtude. Quando aparece a perseguição, a tribulação, eles mudam de opinião, mudam de lado, mudam de partido, mudam de tudo. São volúveis, estão totalmente à mercê das oportunidades, não têm espinha vertebral na sua vontade, são como minhocas, totalmente moldáveis de acordo com a situação, só servem para o buraco, para mais nada. Jesus diz: vós me deixareis só, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Essa afirmação é muito poderosa, porque ele diz: eu não estou só porque o Pai está comigo. Então nós pensamos, se o Pai está comigo e o mundo está contra mim, então somos dois contra o mundo. Só que não é assim. O Pai está comigo. Isso significa que se o Pai está comigo, Ele é Deus, Ele é infinito, Ele é grandioso. Eu tenho vantagem. Podemos ser poucos, podemos ser fracos, mas se Deus está conosco, nós somos maioria. Essa convicção tem que presidir a nossa alma. Por quê? O que o diabo teme não é uma multidão. Ele teme alguém que anda com Deus. O livro de Jó nos diz que sobre a face da terra não havia nenhum justo. Jó, que era da terra de Uz, que não era nem judeu, que era um pagão, andava com Deus. E o diabo quis destruí-lo. Por quê? Ele já não tinha o mundo inteiro? Todos faziam a sua vontade. Por que ele quis destruir apenas um? O único que Deus tinha. O único servo de Deus na terra. Por que o diabo precisava destruir um? Por quê? Jó era a maioria. Porque Deus estava com ele. Enquanto houver um servo de Deus sobre esta terra, o inferno perdeu.
enquanto houver alguém que seja fiel, mesmo que esteja sozinho, mesmo que todos tenham apostatado, mesmo que todos prevariquem, enquanto houver um fiel, o inferno perdeu. Porque quando um homem tem a Deus, sempre ele é a maioria. Por isso Jesus pôde enfrentar a paixão de peito aberto, sem temor, além do medo natural, obviamente, mas é por isso que ele pôde enfrentar tudo isso, e ressuscitar, e subir aos céus. E ele diz: disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. Nós não teremos paz fora dele. Essa para nós precisa ser uma convicção profunda. Eu só terei paz nele. E onde ele está? Ele está no centro da minha alma. Ele diz na sequência: no mundo tereis aflições. Ou seja, tereis paz em mim e no mundo tereis aflições. Existem dois lugares em que nós podemos estar: nele ou no mundo. Se nós estivermos no mundo, do ponto de vista de ter uma vida exterior, uma vida cheia de cuidados e ocupações para o lado de fora, uma vida dependente dos sentidos, uma vida dissipada em distrações, uma vida muito ocupada em ter coisas, uma vida totalmente gasta com a própria vaidade. São João diz isso na sua primeira epístola, quando ele diz que tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Estar no mundo é estar na tríplice concupiscência. É viver atrás do prazer, do ter e de ser. De viver uma vaidade em busca de si mesmo, tentando fazer a própria vontade. Se nós vivemos aí, nós jamais teremos paz. Nós só teremos aflições. Nós só teremos perturbações. É por isso que é necessário entrar no quarto, fechar a porta, estar com o Pai no secreto. Este quarto não é o quarto onde a gente dorme. Esse quarto é a câmara real em que o esposo está escondido lá na fina ponta da nossa alma. Esse lugar secreto é a intimidade aonde existe apenas Ele, sustentando o universo, mas dentro de mim. Eu preciso aprender a deixar tudo para lá e a mergulhar em Deus, a mergulhar no silêncio de Deus, a descansar na paz de Deus que excede todo entendimento, a estar em Deus e, portanto, perceber que tudo está nele, tudo repousa nele. Quando eu estou nele, eu percebo que tudo está nele. Quando eu me uno a ele, eu percebo que é ele que faz todas as coisas serem. É ele que dá o ser ao universo inteiro. Ele que está em mim é o que sustenta as estrelas, as constelações, as mais longínquas, aquelas que ainda estão em formação,
as estrelas que estão explodindo neste momento, é Ele que sustenta todas as coisas. Mas para isso eu preciso deixar as coisas e regredir para o fundamento delas, que é o mesmo fundamento meu, que é Ele, que está no fundo de mim, como soberano, com toda a autoridade e supremacia. Adorá-lo, misturar-me com Ele, de tal modo me impregnar dele, que entre eu e Ele não haja mais nada. No mundo tereis aflições, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Ele diz isso no passado. Eu venci o mundo. Ele não está falando do futuro. É interessante que para nós, cristãos, a escatologia, o que vem no fim, já está realizado em Cristo. De fato, Ele é o alfa e o ômega. Nós já sabemos, Deus é o vencedor. Não tem jeito. O diabo pode fazer, pode aprontar, pode acontecer, pode impressionar, pode fazer artes, pode fazer maquinações, pode juntar pessoas, pode matar, pode fazer o que ele quiser. Ele sabe que já perdeu. Ele não tem como derrubar Cristo do seu trono. Ele sabe que já perdeu. Então por que ele luta? Se ele sabe que já perdeu. Ele luta porque, embora ele já perdeu, ele ainda pode ganhar você. Ele pode ganhar a sua alma. Ele pode te arrastar para o inferno. E quando ele ganha uma alma, acontece exatamente o que disse Jesus. De que vale um homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Vejam, o diabo não está nem aí para nada. Ele não se importa com dinheiro, com coisas, com vaidades. Ele não se importa com nada disso. Nada. Inclusive porque ele é espírito, ele não usa essas coisas. Ele está pouco se lixando para a terra, para a água, para as árvores, para a atmosfera. Para ele isso não é nada. Isso é bobagem. Ele quer a tua alma. É a tua alma que ele quer. A minha alma. E é por isso que, para ele, o mais importante é fazer com que o mundo inteiro valha aos nossos olhos. E que desapareça o bem da nossa alma. É interessante isso. O que ele quer? Que a gente dê importância para o dinheiro, para as coisas criadas, para a criação, para a vaidade, para os nossos prazeres, para tudo isso aí que nos dá só aflição, que nos deixa apenas ansiosos. Ele quer que nós nos preocupemos com isso, que nós queiramos salvar o planeta, ao invés de salvar as almas, que nós tentemos ganhar as sociedades, as coisas, os prédios, e que nós tentemos crescer materialmente, ter expressão, e crescer em número, e não sei o que. Ele quer tudo isso. Ele quer que nós nos preocupemos com isso. Desde que
nós deixemos a nossa alma para Ele. Que nós não nos preocupemos mais com ela. Mas, uma só alma imortal vale mais que o universo inteiro. Porque o universo vai passar. Nosso Senhor diz, céus e terra passarão. Mas a nossa alma é imortal. Ela dura mais que a extensão do universo inteiro. E só um tolo não consegue perceber isso. Só alguém que se impregnou de materialismo e que perdeu a transcendência, uma visão mais alta da vida, que não consegue nem mergulhar em si mesmo, porque se conseguisse ver o seu próprio eu, perceberia que ele não tem outro fundamento além de Deus. Que ele necessita estar fundado sobre um ser absoluto. Qualquer um, com um mínimo de boa vontade, percebe isso. Porém, quem se mergulhou no vômito do materialismo, acha tudo isso uma piedosa invenção. Inclusive dizem assim, que esse discurso sobrenatural é uma ideologia feita para desviar a atenção das pessoas. E ao invés de elas se preocuparem em ter pão, em ter casa, em ter comida, em ter não sei o quê, em lutar, em melhorar suas condições de vida, então o que elas fazem? Elas se enganam com um discurso espiritual que é apenas um lenitivo, uma droga que as anestesia diante da vida. Quando, na verdade, a anestesia é dada da forma contrária. Por quê? Porque, embora todos nós tenhamos que lutar para ter uma vida digna e isso seja importante, esta vida vai acabar. Ela dura bem pouco. Ela passa num relance. Ela é uma sucessão finita de acontecimentos que, uma vez que desaparecerem, estarão apenas sobre o fundamento da eternidade. Essa é a única coisa verdadeiramente duradoura. E, portanto, o único investimento que vale a pena ser feito. É por isso, queridos irmãos, que nós não podemos nos esquivar de Deus. Temos que voltar a Ele. Com todo o nosso coração. Não nos deixarmos sequestrar pelo terrorismo diabólico que nos quer arrebatar das mãos de Deus para nos jogar na multidão das coisas criadas e que são usadas apenas para nos manter como reféns do lado de fora. Quando eu era criança, se difundia muito essa suposta profecia sobre os 3 dias de trevas. Eu me lembro que a gente ficava muito apavorado, porque uma das partes dessa profecia dizia o seguinte, que quando viessem os 3 dias de trevas, quem está fora não podia entrar em casa. E que nós teríamos que manter as portas e as janelas fechadas. E mesmo que uma pessoa gritasse com a voz da nossa mãe, do nosso pai, de alguém, nós não poderíamos abrir porque era o próprio demônio se disfarçando dessas pessoas para entrarem. Isso dava um medo danado. Eu ficava apavorado com essas coisas aí. Bem, sem entrar no mérito da coisa, os dias de trevas, do ponto de vista espiritual, já chegaram. As pessoas estão presas do lado de fora. Elas não conseguem entrar dentro de casa.
Elas estão abandonadas à mercê de todas as aflições da terra, dos diabos todos. Estão com um joguete nas mãos do demônio, fazendo a vontade dele. E aí fazem um pecado aqui, e para justificar aquele pecado se escoram numa ideologia, para ter a impressão de que está tudo certo, e vão ali pecando, ofendendo a Deus, pisoteando os 10 mandamentos, e fazendo a própria vontade, aquilo tudo. Parece que o mais bonito é estar bem diante dos homens, é parecer honesto e sincero e correto. Isso tudo vai acabar, vai desaparecer. E aí, quando estiver apenas a nossa alma e Deus, e nós tivermos que lidar com o fato de que nós desprezamos a sua vontade, os seus mandamentos, a sua lei, aquilo que Ele quer, e que tudo acabou, como um vapor, sumiu. Como é que nós vamos lidar com isso? Temos que voltar para Deus. Voltar para Ele com todo o nosso coração, pedir: Senhor, afasta de mim o que me afasta de Ti, tira de mim o que me tira de Ti. Eu quero ser uma alma de oração, eu quero ser uma alma de sacramentos, eu quero ser uma pessoa que vive ancorada em Ti, absolutamente, mesmo que eu sofra, mesmo que doa, mesmo que eu tenha que renegar a mim mesmo, eu não quero senão viver de acordo com a Tua vontade. Mesmo que nós tenhamos que passar por muitas privações para nos mantermos aí estacionados, encontrareis a paz em mim, diz Jesus, só nele. Nunca a teremos fora dele. Que o Senhor nos mantenha aí, ancorados nele mesmo, então nós, unidos a Ele, estaremos a salvo, inclusive de nós mesmos.